Abram comigo suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8. Quero magnificar a Deus por esta rica oportunidade na pessoas aqui das irmãs da mesa de oração, missionária Roseli, diaconisa Lúcia, diaconisa Gerlane, diaconisa Rosana. Muito obrigado por essa oportunidade. Pastor Antônio, os demais obreiros também dessa casa, que tem aí confiabilizado no nosso trabalho. Que Deus abençoe. Lucas capítulo 8, texto é bem conhecido. Lucas capítulo de número 8, verso de número 40. Lucas 8, verso 40, eu vou ler para não tomar muito tempo. Diz assim o texto: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que vem um homem chamado Jairo, que era principal da sinagoga, algumas versões, chefe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, porque a sua filha, a única filha de aproximadamente 12 anos, estava à beira da morte. Enquanto Jairo ia falando, as multidão o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus benefícios, haveres, veio por trás dele e tocou. Verso 49. E falava ainda ele, Jairo, quando veio uma pessoa da casa de Jairo, algumas versões do chefe da sinagoga, dizendo: não incomoda o mestre, Jairo, porque a tua filha já partiu, a tua filha já morreu. Mas Jesus, ouvindo isso, disse para Jairo: não temas, crer somente que ela será salva. Tendo chegado, e a ninguém permitiu que entrasse com ele. Ou seja, Jesus chegou na casa de Jairo e não permitiu que ninguém adentrasse com ele na casa. Algumas versões, ele entrou na casa e fechou a porta. Senão Pedro, João e Tiago. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus lhe disse: não chores, ela não está morta, somente dorme. E riam-se dele, porque sabia que a menina estava morta. Entretanto ele, tomando pela mão, lhe disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente voltou. E ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Senta, me presta um pouco da sua atenção, por favor. Até porque a gente não vai se prender ao texto, vamos ser rápido. Porque trata-se de um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que até um novo convertido já ouvira falar dessa história. A história, ela corre mais ou menos assim, eu vou sintetizar. Jesus havia ido para Gadara. Jesus havia curado um endemoniado de Gadareno. Gadara é uma cidade que fica aproximadamente em uma região marítima de Israel. Para ser mais preciso, no sul de Israel. Eram 10 cidades, e essas 10 cidades
ela pertencia ao Império Romano, era uma cidade civilizada, uma cidade rica, e quando Jesus parte para esta cidade, o burburinho que rola nessa cidade é que havia um homem que estava possesso de espírito imundo e que ninguém poderia parar esse endemoniado. Então Jesus entra no barco com os seus discípulos e parte. Nesse interim, que ele está indo a caminho de Gadara, houve uma grande tempestade, todo mundo conhece. Jesus chega, desembarca em Gadara, e o texto diz que tinha homens que dormiam no cemitério e que a ninguém podia parar. A história conta-nos que nem mesmo a autoridade podia parar. Mas o texto não fala de autoridade, mas o texto fala que nem cadeias podia impedir, porque a legião de demônio que estava naquele homem era tamanha que ninguém podia impedir. Ele não conseguia viver em lugar civilizado, ele não conseguia coabitar em lugar onde pessoas normais coabitavam. Então ele vivia à margem, em sepulcro, porque ninguém podia detê-lo. Só que quando Jesus chega naquela terra, ele sai, se prostra diante de Jesus, e aquilo foi um burburinho na cidade de Gadara. Só que Jesus está em Gadara. A região de Gadara atravessa, imagina uma baía de Guanabara, é aproximadamente 13 quilômetros de barco, e naquele período a remo. Ele atravessa nessa embarcação, liberta o gadareno, o burburinho chega em Nazaré. O povo fica sabendo que Jesus havia curado alguém, ou o famoso gadareno da cidade de Gadara. Então, esse burburinho atravessa essa baía, chega do outro lado nessa baía, o povo de Nazaré fica sabendo, é sabedor disso. Jesus agora ele está regressando de novo para o porto, aproximadamente entre Cafarnaum e a própria Nazaré. Por isso que o texto que nós lemos no começo aqui, tu leu comigo, diz, indo ele a caminho. Então quando ele chega, o barco atraca no porto, o texto diz que tem uma multidão esperando Jesus. Se você for ler o contexto, você vai ver que não tinha ninguém. Quando ele regressa, já tem um público esperando, cercando Jesus. Porque o público que está cercando Jesus é um público sabedor do que aconteceu na cidade de Gadara. E o que aconteceu em Gadara? Jesus libertou um homem que estava terrivelmente endemoniado, alguém que não conseguia de forma alguma, nem a autoridade, nem as seitas, nem os pastores do local, nem os sacerdotes do local. Somente Jesus conseguira expulsar essa legião de demônios. O texto fala que é uma legião. Legião é um número de aproximadamente 5.000 homens que o Império Romano preparava, ou seja, era uma tropa de elite que Roma tinha para poder invadir os seus inimigos. Só que quando Jesus ele se retalha, o texto fala de legião, é claro que ele está se referindo a uma legião espiritual. Ou seja, se uma legião ela representa 5.000 homens, Jesus está dizendo que esse homem ele tinha aproximadamente 5.000 demônios sobre a vida dele, que ninguém podia parar. Ou seja, é muito demônio. Então, ao chegar nesse lugar, Jesus consegue conter esse demônio, retorna. Quando ele retorna mais famoso de que ele já era. Quando ele chega, ele atraca o seu barco, a multidão o apertava. O texto fala que a multidão o aperta. Nesse interim que ele chega, a multidão o avassalava, a multidão o apertava, a multidão pedia cura, até porque era normal, neste período, pessoas serem endemoniadas, era normal pessoas precisarem de cura, até porque o período qual eles estavam vivenciando era um período crítico, caótico, aonde a medicina não era tão avançada, aonde as dificuldades permeavam ao redor de Jerusalém. Então, sendo sabedor de tudo isso,
O povo aglomera, atraca na beira do porto. Imagino que quando ele salta desse barco, a multidão chega junto com ele. Nesse período que a multidão está apertando, está contendo ele, me chega um principal de uma sinagoga que possivelmente, essa sinagoga ela ficava bem próximo a esta área comercial de embarcação, e que, por sinal, quem era responsável por esta sinagoga era um homem chamado Jairo. Jairo era um homem respeitado, Vinícius. Jairo era um homem espiritual. Jairo entendia tudo de Bíblia, tudo que você imaginar ele entendia. Ele era conhecedor. Por quê? Porque a Bíblia vai chamar que ele era um príncipe, algumas versão principal, algumas versão chefe de uma sinagoga. A sinagoga é uma espécie de uma igreja aonde o povo cultua o Senhor, aonde tem palavra, aonde se lê o Torá, aonde se canta louvor. Então é um ambiente como esse, aonde se fala da palavra de Deus. Sinagoga tem cura, sinagoga tem transformação, sinagoga tem louvor. Tudo que você imaginar em uma sinagoga havia. Só que esse maioral, esse presidente da sinagoga, agora ele se deparou com uma situação crítica dentro da sua própria casa. Imagina a mente desse camarada, uma vez que ele está costumeiramente salvar, falar, libertar no nome do Eterno, através da palavra. Agora ele se depara com uma situação dessa. Agora há pouco tempo a gente estava conversando ali com um grande amigo, e ele fez uma colocação muito prudente. Uma coisa é eu chegar para você, Rafael, e falar: sai em nome de Jesus, e sair. Nós, como líderes, às vezes temos a oportunidade de obter vitória em nossas orações, aonde pessoas são curadas, aonde pessoas são transformadas. A gente consegue, de uma certa forma, é claro, direcionado por Deus, trazer uma palavra e a pessoa sabe ser renovada. Qualquer pessoa, qualquer obreiro já tiveram essa oportunidade de orar e o demônio sair, de dar uma palavra e a pessoa retornar, de trazer, sabe, um incentivo para aquela pessoa, e automaticamente a vida da pessoa, sabe, ser transformada. Agora, uma coisa é você fazer tudo isso, e quando os mesmos acontecem dentro do nosso lar, a gente se coloca em uma situação desconfortável e uma situação aparentemente desfavorável. Até porque, se nós não estivermos a cabeça e a estrutura para entendermos que, independente do cargo eclesiástico ou não, independente do grau de intimidade que eu tenho com o Senhor, não, isso não me livra do problema. Independente do problema que eu tenho, independente do grau de conhecimento teológico, o que seja, isso jamais vai impedir do desemprego chegar, da morte chegar. Nada disso impede. Agora, uma coisa eu tenho certeza: a diferença está o quê, pregador? A diferença está no nível de entrega. Quanto mais você se entrega, a adversidade chega. Quanto mais você se achega, os problemas também se achegam. Mas uma coisa eu lhe digo: resisti por muito tempo e o diabo fugirá de vós. Não importa o problema que tu enfrenta, não importa a adversidade, o problema bate na porta, eu digo: eu estou firme, a diferença é que Jairo compreendeu e entendeu isso. Pega isso e fica focado dentro disso que eu vou falar. A verdade é essa, que nós precisamos identificar algo que Jairo tomou. Existe momento, às vezes, que é momento de buscar. Existe momento, às vezes, que é momento de dar um sai. Existe momento, às vezes, que é de abrir a porta da casa e falar: diabo, sai para fora, porque essa casa aqui não te pertence. Mas só que Jairo não fez isso. Por quê, pregador? Porque o momento era de adorar. A Bíblia diz que quando ele atracou no porto, a
primeira coisa que Jairo fez foi o quê? Foi se prostrar. Ei, a gente precisa entender isso no nome de Jesus e sair daqui sabedor disso. Vai haver momento na minha vida, vai haver momento na sua vida, que é momento de jogar a mão para o alto e adorar. Vai ter momento na nossa vida que é momento de pisar firme, mas vai ter momento, me perdoa, que você vai ter que cair no pé do mestre e dizer: a minha casa precisa de ti, a minha família precisa. E se você acredita nisso hoje, joga a mão para o alto e diga: eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ele entende e compreende isso, porque por mais conhecedor, por mais entendido que ele chega, ele chega e se joga. Se prostrar aqui não é ajoelhar, se prostrar aqui é deitar. Ele se joga. O desespero é tamanho que provavelmente ele não tinha força nem para gritar, nem para falar: Senhor, socorre-me. A ação vai falar mais alto. Existe um momento em nossas vidas que só a lágrima dá jeito. Existe um momento na minha vida que só o pé do mestre dá jeito. Existe um momento em minha vida que é só eu e ele. A gente está falando de oração. Existe um momento na minha vida que eu preciso me lançar e agarrar e dizer: entra na minha casa. Tudo que ele queria. Tudo que ele queria era isso. Entra na minha casa. Só que nesse interim, ele chega e quem sabe na finalidade de obter êxito, alguém chega e ele é interrompido. Alguém entra no lugar de Jairo com um problema, e todos nós sabemos, e trava esse momento. E quem sabe, o texto vai dizer, é claro, que quando ele está caminhando em direção à casa de Jairo, ele é interrompido por uma mulher. Percebe que às vezes alguma coisa ocorre e acontece e a gente não consegue entender. A gente faz algumas colocações, às vezes sem pé e sem cabeça, fruto da nossa imaginação e da nossa cabeça, isso é verdade. Porque se eu estou percorrendo o caminho, se eu estou no lugar certo, a tendência é que ninguém interrompa. A probabilidade de eu ser atendido na frente, a gente sustenta isso. Então ele está com dificuldade, ele já vai se expor, porque a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está se referindo a um chefe de uma sinagoga, a um maioral, alguém que é responsável pelo público, alguém que possivelmente ele estava acostumado a atender, e agora ele está na mesma condição. Agora ele se lança nesse período e pede ajuda. Só que nesse período ele é interrompido. Só que nesse período tem alguma coisa que impossibilita a ação de Deus, que é na verdade o que nós imaginamos. A gente imagina às vezes que alguma coisa impede. Uma vez que eu me lanço, uma vez que eu me trato com o Senhor, uma vez que eu tenho o hábito de... as coisas tardam. Porque se o caminho é, minha filha, o desespero é tamanho, alguém interrompeu. Só que eu entendo o seguinte: tudo tem um momento e tudo tem a sua hora. O momento provavelmente na cabeça de Jairo era aquele momento, e que possivelmente ninguém podia impedir aquilo pela forma de se lançar e de se prostrar. Então qualquer interrupto nesse período traz problemas para Jairo, traz dificuldade para Jairo. E isso remete muito em nossas vidas, porque constantemente nós somos interrompidos e impedidos por alguma coisa, e que possivelmente nós, de uma certa forma, a gente tem de pedir e atribuir isso tudo ao desígnio de Deus, e a gente tenta parar, porque fomos interrompidos. A gente imagina que alguém foi na nossa frente, alguém foi abençoado na nossa frente. Isso é quando a gente fala que não tomou até uma pernada. Não.
Existe um tempo, um momento e a hora correta dele atender. Eu gosto quando a Bíblia fala que de eternidade a eternidade ele é Deus, porque dentro dessa eternidade existe uma coisa chamada tempo. E esse tempo quem governa é Ele. Entenda que aqui dentro deste período existe algo chamado tempo, que se divide em 3 partes: passado, presente e futuro. Eu tenho uma plena convicção que quem está no futuro é Deus. Você também é sabedor disso. E no passado ninguém tem. O passado não me pertence. A gente tem um presente para viver, e nesse presente a gente vive com muita intensidade. O passado não me pertence e o futuro pertence a Ele. Então, se nesse período de tempo alguém foi interrompido, uma vez que eu me lanço aos pés do Mestre, eu preciso entender que eu preciso esperar e aguardar esse tempo que Deus reservou para mim e para você. Quem determina isso? Quem determina isso é Ele. Só que no presente que eu estou, eu sou interrompido às vezes. Mas quando eu penso que tem alguém no futuro esperando por mim, e alguém quem está no futuro, ele é sabedor do que está acontecendo lá na frente. E aí eu entendo, se algo não aconteceu agora, não foi porque ninguém te deu pernada, não foi ninguém que te deu a sua perna, não foi porque foi impedido, é porque quem está lá no futuro falou: eu sei o que vai acontecer aqui no futuro, então me espera um pouco, porque a tua hora, o teu momento vai chegar. Ele espera. Agora olha só, quando ele está caminhando nesse período, e que ele observa e contempla a cura da mulher, ele novamente insiste e diz: mestre, possivelmente alguém chega e aborda: ei, Jairo, não incomoda o mestre. Imagina por quê? Porque a tua filha já está morta. Entenda que ele sai e convida Jesus para adentrar dentro da minha casa. Entra na minha casa, porque a minha filha de aproximadamente 12 anos está com um problema. Ele observa a cura da mulher do fluxo de sangue. Nesse período ele persevera, ele insiste, porque ele tem convicção de quem é Deus. Ele sabe quem é que vai adentrar na casa dele, e por isso ele não desiste. Só que quando ele tenta novamente, na primeira ele tenta, alguém aborda e entra na frente. Na segunda vez ele é abordado por uma notícia ruim. E qual é a notícia? Esquece, desiste, porque a tua filha já morreu. Aquilo que era a única esperança dele. A Bíblia diz que é filho único. E a notícia que chega na vida de Jairo é que a filha havia morrido. Desiste. Não incomoda mais o mestre. São notícias dessas que permeiam a nossa vida. Vai, mas não. Não ora mais por ele, não. Desiste dele. Esquece esse marido que não te valoriza. Esquece essa esposa que não te valoriza. Não luta mais por isso, não. Esquece a tua faculdade. Tenta o outro concurso. Deixa para lá. Não vai mais em frente. Mas só que Jesus sempre tem uma palavra. Vai dizer: crê somente. Enquanto a multidão está dizendo você para parar, Jesus está dizendo: crê somente, acredita somente. Desiste da faculdade, acredite somente. Desiste do esposo, acredite somente. Só se você puder. Pega alguém que está do teu lado, catuca ele e diz: crê somente, acredita que vai acontecer isso. Ele não acreditou, chacoalha ele agora e diz: acredita que vai acontecer. Só para quem acredita, só para quem acredita, chacoalha ele. Eu acredito. Diga: eu acredito que vai acontecer. Ei, tá vendo aquela faculdade, aquela porta de emprego? Lembra disso? Lembra daquilo que determinaram para você que vai acontecer? Eu declaro na tua vida hoje: vai acontecer, vai acontecer. Escuta isso: o teu presente não determina o teu fim. O teu presente não determina o teu fim. O presente pode ser de luta, meu filho. O presente pode ser de adversidade, mas o amanhã é benção, é benção, é benção, é benção. Eu creio. Eu estou vivendo dias tensos, mas isso que eu estou vivendo hoje não determina disso. Como é que tu sabe, pastor? É simples. Paulo vai falar: a nossa leve e momentânea tribulação não há de comparar com o peso da glória que há
pode ser revelado. Tem coisa nova vindo aí. Levanta a mão quem quer receber. Tem coisa nova vindo. Tem coisa nova vindo. Tem coisa nova vindo. Ele entra. E aqui eu observo. Quando ele chega, Jesus fala: crê somente. Quando ele chega na casa de Jairo, tem uma galera ali, tem um povo ali. Existiam as carpideiras. Só que eu não vou falar que é a carpideira, porque quando ele fala lá no começo, e o texto ele é simultâneo, no período que ele está a caminho, a mulher é curada. Então, tudo acontece simultaneamente. Então, provavelmente, se a filha morreu, não deu tempo do mesmo convidar a carpideira, não deu tempo de nego fazer um cortejo. Então, acredito eu que o que estava eram alguns parentes e amigos, sabedor, é claro, do ocorrido. E o ocorrido e o burburinho que houve é que a menina havia morrido. Então, a casa encheu. Jesus chega nesse cenário. Quando ele chega nesse cenário, o texto é claro em dizer que ele adentra. Lembra que Jairo pede? Entra na minha casa. Entra na minha casa. E para Jesus entrar na casa hoje, é bem complicado. Por quê? Porque uma vez que eu dei essa legalidade a ele, para que ele possa entrar na minha casa, é ele que manda. É ele que eu confesso. E o texto é bem claro. E adentrou no local. E somente ele, Pedro, Tiago e João. Jesus escolheu um público seleto. Um povo que vai agregar valor nessa trajetória de culto. Jesus escolheu um público perfeito para ele. Para adentrar dentro desse cenário, o cenário que é de morte, o cenário que é de crítica. E algumas pessoas estavam chorando. Aí ele fala: não chora, porque a menina não morre, está morta. Alguns, quem sabe, vai enxugar as lágrimas, outros vão zombar, porque são sabedores. Então pensou que o mestre estava blefando em relação a tudo isso. Só que quando Jesus está no negócio, nada adianta. Quando Jesus entra dentro da casa, o ambiente pode ser de morte, o ambiente pode estar cheirando mal. Não tem problema. Jesus não tem problema com cheiro ruim. Jesus não tem problema com casa desarrumada. Principalmente quando a gente dá legalidade e diga: toma, Jesus, entra e assume. Ele vira para mim e vai dizer: ah, é? Posso entrar? Pode entrar. Então só vai entrar ele, só vai entrar fulano e só vai entrar Bertano. Existem coisas às vezes que ele vai fazer questão de tirar de dentro dessa casa. E quem sabe isso vai machucar, isso vai trazer perda, isso vai trazer dor. Mas não tem problema não, Jesus. Pode entrar dentro da casa e levar quem o Senhor quer. Por quê? Porque a casa é tua, a família é tua, o ministério é teu, o filho é teu. Então entra, arruma. Tá bom, não tem problema. Eu vou levar comigo só Bocha, eu vou levar Pedro, eu vou levar Tiago e eu vou levar Tiago. Isso já é suficiente. Existem pessoas, meus irmãos, que cercam as nossas vidas e nós precisamos ter o discernimento de entender quem vai somar e quem não vai somar. Infelizmente Jesus fez isso, ó. Quem soma, entra. Agora quem não soma, bate em retirada. Bate em retirada hoje. Por quê? Porque agora eu estou com a chave da casa. Se eu entrei dentro dessa casa, oh meu Deus do céu, eu vou adorar, eu vou mudar a história, eu vou mudar o cenário. Quem permite que Jesus entre hoje? Quem permite que Jesus, meu Deus, se coloque de pé rápido e a gente vai concluir já isso no nome de Jesus. Jesus é. Jesus entra e Jairo está na mesma posição. É claro, vai entrar comigo Pedro, Tiago e João. E é claro, a família.
testemunha ocular. Arranca todo mundo de dentro da casa. E quem está lá fora, principalmente os críticos, principalmente os doutores da lei, tem uma preocupação. Por quê? Porque se a menina está morta, e segundo o costume judaico, ninguém poderia tocar no morto. Por quê? Tocando no morto, ele se torna impuro. Entende? Uma vez que eu toco e se impuro, isso traz problema para o ministério que está início, que é o ministério de Jesus. Automaticamente, quem está lá fora está na expectativa de ver um furo desse. Uma coisa é eu tocar e não reviver. Uma coisa é ele enxergar aonde tem vida. Jesus é o único ser sabedor que consegue enxergar aonde tem vida. Jesus é o único ser que pega, sabe quem? Alguém que era mau caráter igual a mim, que vivia nas vielas da vida, com a cara cheia de cocaína, de adultério, de bebida, e aonde ninguém enxergava vida, Jesus enxergou vida. Jesus enxergou vida quando estava aproximadamente nas vielas da vida, com 3 gramas de cocaína no nariz, e ele não só enxergou vida, como pegou na minha mão direita, e o Espírito voltou a se mover em mim. Ei, pensa numa coisa que não tem mais vida aí, pensa. Vou te dar 3 segundos para tu pensar em uma coisa que não tem mais vida. Pensou? Pega na mão agora assim, aqui, ó. Pensa numa coisa na tua vida, sonho, projeto, a vida que não tem mais vida. Pega, quem está me ouvindo, levanta a mão para que eu possa ver e chacoalha ela assim. Cadê? Isso. Pensa numa coisa que não tem vida. Segura em forma de concha. Isso. Está caindo na tua mão que não tem vida. Isso. Eu não sei se é ministério, eu não sei se é casamento, eu não sei se é a sua vida. Pegou. Fecha assim agora, no nome de Jesus. Isso, fecha. Isso é só para quem tem fé. Escute. Isso aqui não é emocionalismo. Isso aqui é interatividade profética. Eu quero profetizar que nunca mais você será o mesmo. Eu quero profetizar que áreas da tua vida que não tem vida vai voltar a ter vida. Segurou? Cadê? Levanta a mão fechada para que eu possa ver. Só quem levantou. Isso. Traz aqui agora no nome de Jesus. Traz. Isso. Vem, traz. Isso com a mão fechada. Isso, para ele não escapar. Traz. Isso, traz aqui. Isso. Vem até aqui na frente. Aquilo que não tem vida. Traz. Isso, aquilo que você imagina. Isso, pode vir aqui na frente. Meu Deus, até eu estou com coisa aqui também que eu preciso liberar aqui no altar. Isso, traz para cá. Isso, segura. Meu Deus. Oh, Jairo está segurando aquilo que não tem vida. E às vezes quando não tem vida, Jairo entendeu, lembra? Nós falamos que ele era conhecedor. Nós sabemos quem ele era. Só que os seus conhecimentos não foram suficientes para poder tragar aquilo que permeava a sua vida. O que ele fez? Ele, deitou, se prostrou. Por quê? Existe área em nossas vidas que a gente fala, está morto, não tem mais vida. Existe momento das nossas vidas que a gente segura a hora, mas a gente não tem mais força. Essa é a verdade. E aí o que resta? O que resta é adorar. O diabo às vezes pergunta isso. E sua vida agora? O diabo às vezes nos afronta perguntando, e agora? O que você vai fazer? Aí você segura aquilo que não tem vida. Você aperta e diz, só o que eu sei agora, uma vez que todos os meus recursos eu usei, uma vez que todos os meus conhecimentos eu usei, só o que resta, Satanás. E isso aqui é uma pedrada na cara do diabo. É o quê? É te adorar. Então segura aquilo que não tem vida e por alguns instantes fecha os seus olhos e começa a adorar a Ele. Isso. Diga, a única coisa que eu tenho para te oferecer é a minha adoração. A única coisa que eu tenho para te oferecer é fazer como Jairo. Se lança aos pés dele. Isso.